Olá, cinéfilos e cinéfilas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de estreia, o primeiro vídeo do nosso canal Super Cine, que é um canal de cinema voltado principalmente para a história do cinema e para curiosidades desses 100 e tantos anos de sétima arte. Eu sou João Adolfo Amaral e convido você a vir comigo nessa viagem. Mas e aí, por onde é que nós começamos a falar de cinema? Bom, eu creio que se nós vamos falar sobre algo, nós temos que começar sobre a origem desse algo, entender de onde ele veio, como as coisas começaram. Por isso, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar de uma figura pouco conhecida, até um tanto enigmática da história do cinema, pouquíssimo falada até mesmo no meio acadêmico para quem estuda cinema, que é Louis Le Prince, simplesmente o inventor esquecido do cinema. Mas aí então vocês devem estar se perguntando, mas João, não foram os irmãos Lumière que inventaram o cinema? Ou não foi o Thomas Edison? Nunca ouvi falar desse Le Prince, quem é esse sujeito? Pois é, aí é que tá. Como vários inventos ao longo do tempo, o cinema se viu e se vê até hoje envolto em uma disputa pela sua paternidade. O caso mais famoso de briga para saber quem foi o criador de alguma coisa talvez seja mesmo a do avião, onde para os americanos seus inventores foram os irmãos Wright e para nós brasileiros, os franceses e boa parte dos europeus é Santos Dumont. Pois é, tudo aí então é uma questão de patente e nem sempre quem patenteia uma marca ou um produto é realmente o pioneiro daquilo. Aí cabe a quem perdeu reclamar, e não apenas reclamar, provar absolutamente que é o pai da criança. Claro que ele é o pai. Mas por que Le Prince seria o inventor do cinema e não outra pessoa? Para entender melhor essa história toda aí, vamos conhecer um pouco da origem do Le Prince. Louis-Aimé Augustin Le Prince, ou simplesmente Louis Le Prince, nasceu em Metz, na França, em 1842, filho de um oficial de infantaria do exército francês. Durante sua infância, o garoto Louis passava muito tempo no estúdio de um dos grandes pioneiros da fotografia, Louis Daguerre, que era grande amigo de seu pai, e ali aprendeu muito sobre fotografia e química. Aliás, ele se pós-graduou em Química na Universidade de Leipzig, na Alemanha, e isso foi algo fundamental no seu trabalho, o conhecimento profundo que ele tinha de química e dos produtos químicos. Então, aos 24 anos, ele foi convidado pelo seu melhor amigo, colega de faculdade John Whitley, e se mudou para Leeds, na Inglaterra, onde ele passou a trabalhar com válvulas e componentes. Esse é mais um ponto fundamental no futuro do Le Prince, o trabalho dele com válvulas e componentes elétricos. Vocês veem aí que as coisas estão se encaixando na vida dele. Tudo vai ocorrendo como tinha que ser para ele se tornar quem ele realmente se tornou. O nosso amigo Le Prince ele não era nem um pouquinho bobo e ele se casou com Elizabeth, a irmã mais linda do seu melhor amigo John. Sim, ele pegou a irmã do seu melhor amigo. Isso não é coisa do nosso tempo. Junto com Elizabeth, ele formou a Leeds Technical School of Art, que logo se tornou uma das escolas de arte mais importantes da Inglaterra, sendo que o Louis Le Prince ele se destacou principalmente pelo seu trabalho com a fixação de fotografia em cores em metal e cerâmica, chegando a receber encomendas inclusive da Rainha Vitória da Inglaterra e do primeiro-ministro britânico da época, o Gladstone. Em 1881, se mudou para os Estados Unidos, onde passou a gerenciar um pequeno grupo de artistas franceses, retornando a Leeds apenas 6 anos depois. Durante esse período na América, ele também realizou vários experimentos sobre a produção de movimento na fotografia e construiu também uma câmera de 16 lentes que fez sua primeira patente. No entanto, essa câmera foi um fracasso, já que cada uma das lentes captava o movimento de um ponto de vista diferente, gerando a imagem final distorcida. Olha, por exemplo, esses frames, que são resultado de uma tentativa de filmagem com essa câmera em Nova York em 1886. Essa câmera aí não funcionou muito não, mas o nosso amigo, apesar de não ser brasileiro, não desistia nunca.
Quando voltou para a Inglaterra, o Le Prince patenteou um novo tipo de lente de câmera muito mais eficiente do que a anterior. Ele usou essa câmera para filmar o seu famoso Roundhay Garden Scene, que é considerada a primeira sequência de imagens em movimento da história. Depois ele também filmou outros vídeos, como o Traffic Crossing Leeds Bridge, que, como o nome indica, mostra o trânsito de carruagens na Leeds Bridge, que é uma famosa ponte e ponto turístico da cidade de Leeds, lá na Inglaterra. Vejam que nós estamos aí falando de 1887 e 1888. Veja que o Thomas Edison, que os americanos consideram, sempre aí puxando sardinha para a brasa deles, lógico, consideram como o inventor do cinema, só fez o seu primeiro vídeo em 1891. Os Lumière, que o resto do mundo idolatra como criadores da sétima arte, são em 1892. Ou seja, o Le Prince, muitos anos antes desses caras todos aí, ele já produzia vídeos, já produzia filmes, já produzia imagens em movimento. Então, como os outros podem ter criado algo que o Le Prince já fazia muito antes deles? O problema é que o Le Prince em vida ele nunca conseguiu realizar uma apresentação pública nos Estados Unidos. E quando isso estava prestes a ocorrer, sumiu. Eita porra! Pois é, sumiu, escafedeu-se, já diria Evandro Mesquita. Mas como? Por quê? O Le Prince ele embarcou em um trem na cidade francesa de Dijon em 16 de dezembro de 1890. Sendo que antes da viagem ele havia prometido aos seus amigos que retornaria na segunda-feira seguinte, porque ele precisava fazer uma nova viagem para a Inglaterra. O problema é que ele nunca chegou em Paris. Le Prince evaporou sem explicação nenhuma. Olha só, sua bagagem não foi encontrada no trem. Ninguém o viu na estação além do seu irmão. Ninguém o viu dentro do trem depois do embarque. Os passageiros não relataram nada de anormal durante a viagem, então o caso foi registrado apenas como desaparecimento. Existem 5 teorias para esse sumiço. Teoria 1. Suicídio. O relatório da polícia na época relata que o Le Prince ele realmente pensava em tirar a própria vida devido à sua situação financeira complicada. Na verdade, ele estava praticamente falido. Teoria 2. Assassinato. Em um livro de 1990, o pesquisador Christopher Lawrence relata as suspeitas que a família do Le Prince tinha com relação às patentes conseguidas pelo Thomas Edison nos Estados Unidos. O Christopher Lawrence também produziu um documentário a respeito, que eu não consegui encontrar. O documentário se chama The Missing Reel. Quem conseguir encontrar, posta aí nos comentários o link pra gente. Então, o Le Prince ele estaria próximo de patentear um projetor na Inglaterra e também ele se preparava para uma exposição oficial do seu invento em Nova York. Daí é que vem as suspeitas da família do Le Prince. O problema é que depois do Le Prince ter desaparecido, o Thomas Edison foi lá e patenteou o invento. Então a família do Le Prince iniciou uma guerra judicial que foi até 1898, quando a American Multiscope Company, que era uma empresa do Thomas Edison, acabou vencendo a disputa como já era esperado. O Thomas Edison é considerado um herói americano. Seria muito difícil o Le Prince vencer essa disputa, a verdade é essa. Ele, um pequeno inventor praticamente desconhecido de uma cidade do interior da Inglaterra, brigando com um cara de uma popularidade incrível, um mito, uma lenda como Thomas Edison. Mesmo com Le Prince tendo a razão, era a derrota certa. Desesperado e falido, Adolf, filho de Louis, se suicidou em 1900. Essa briga de patentes é que poderia ter sido um fator de motivação para que alguém, não se sabe quem, pudesse matar o Louis Le Prince e então dar um sumiço no seu corpo. Será? Teoria 3. Desaparecimento voluntário.
Como já dito, Le Prince andava completamente quebrado, já que seus inventos não davam dinheiro. Existem relatos de que ele teria morrido em Chicago em 1898 e que sua família, durante todo o tempo, saberia de tudo. Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese, porque se eles soubessem realmente que o Le Prince estava vivo, o inventor poderia ter aparecido nesse processo judicial que eu citei antes contra Thomas Edison. Seria fundamental para eles tentarem ganhar o processo. No entanto, nada. Então, nessa hipótese, nessa teoria, eu realmente não acredito muito. Teoria 4. Crime em família. Em 1967, o historiador Jean Mitry propôs a teoria do fratricídio, ou seja, que o irmão de Louis teria sido o assassino. Isso se baseia na hipótese de que ele saberia que Louis queria tirar a própria vida e teria se aproveitado disso para ele mesmo dar cabo do irmão. Tudo seria por dinheiro, na esperança de lucrar com possíveis futuras patentes. Mais de 100 anos depois de tudo isso, foi encontrada a foto de um homem que teria morrido afogado em Leeds, mais ou menos na época do misterioso desaparecimento, e ele se parece muito com Le Prince. Mas como se trata apenas de uma foto, não dá para ter certeza de nada. Independente do que tenha ocorrido, o fato é que o grande trabalho de Louis Le Prince foi praticamente esquecido a partir do século XX, com os créditos pela invenção do cinema sendo disputados aqui e ali por Edison e Lumière. Quase nunca se citava o nome, ou se cita até hoje, o nome de Le Prince nos livros de história de cinema. Quem estuda cinema sabe disso. Mas em Leeds, cidade onde ele passou boa parte da vida, ele é considerado um herói. Em 1930, a prefeitura local inaugurou um memorial de bronze no local onde ficava sua oficina. E mais recentemente, o Centro de Cinema, Fotografia e Televisão da Universidade de Leeds foi batizado de Louis Le Prince. E aí, gostou de conhecer essa história desse homem incrível? O que será que aconteceu mesmo com ele? Escreve aí nos comentários, e aqui tem novo vídeo todo sábado ao meio-dia. Curta, compartilhe e até a próxima.